Quanto vale uma vida? Em poucas linhas, explicaremos resumidamente o caso para quem nada sabe sobre ele. Bianca Toledo e Felipe Heiderich foram um casal de pastores dos mais admirados da história recente do Brasil. Milhões de livros vendidos, templos cheios de pessoas e, aparentemente, o casal modelo. Em um determinado dia, há cerca de 4 anos, Bianca acusou Felipe de ter cometido atos libidinosos com seu filho dela de outro casamento. O garoto, na época, tinha 5 anos. Após ser internado em uma clínica psiquiátrica, Felipe foi para a prisão, onde ouviu que sobreviveria apenas 24 horas na célula dos estupradores. Por sorte dele, conseguiu sair vivo. E em primeira instância foi julgado como inocente e está em liberdade aguardando o julgamento em segunda instância. Enquanto Bianca o acusa de ser homossexual, estuprador e querer sua herança de antes do casamento, Felipe afirma que ela inventou toda essa história para conseguir o divórcio, ficar com a riqueza que construíram juntos, sem ser julgada pelos evangélicos pelo segundo divórcio dela. Digamos que ela esteja certa. Mulheres, cuidem com quem vocês colocam dentro das suas casas, principalmente tendo filhos. Nunca se sabe o que um desconhecido pode fazer para o seu bem mais precioso. Não tenham pressa para morar junto. Conheçam os antecedentes do homem que você viverá diariamente com pessoas da sua família. Digamos que ele esteja certo. O que é a ganância? O que a ganância é capaz de fazer? Mesmo passando essa imagem de boa moça, Bianca acabou com a vida do seu ex-marido. Afinal, pouco importa sua absolvição judicial, a maioria das pessoas já o condenaram. Hoje em dia, ele vive enclausurado por medo de ser agredido na rua, segundo seus depoimentos. Como é fácil acabar com a vida de uma pessoa. Psicólogas avaliam entrevistas de Bianca sobre o caso e dizem que ela mente, que o corpo fala mais que a verbalização. Uma psicóloga diz que Bianca se contradiz em toda a entrevista, dizendo que ele comprou Rivotril, depois disse que era dela, disse que não viu a entrevista do ex e no final se contradiz dizendo que viu. É muito fácil induzir uma criança a falar mentiras. Outros dizem que Felipe tem tentado a comoção do público e esse silêncio da Bianca quer dizer que vem bomba por aí. Ela não se calaria à toa, não até porque ela já perdeu a carreira dela com estes escândalos. Felipe diz que tem direito a 7 milhões, mas que por 1 milhão ele aceita. E Bianca disse para Antônia Fontinelli, em uma entrevista, que o cara abusou de seu filho. Por que não parou as palestras e deu atenção à esposa e curou ela com toda essa sabedoria dele? O dinheiro falou mais alto. Este é um caso realmente confuso, o caso Bianca Toledo. Bianca Toledo foi uma das calouras do programa Raul Gil nos anos 2001. Bianca cantava Elis Regina e outras músicas realmente difíceis. Bianca sempre quis ser uma cantora de sucesso. Em 2010, em seu primeiro casamento, Bianca engravidou e passou por situações dramáticas no fim de sua gestação do primeiro casamento. A história dela virou livro, DVD e tema das palestras que ela ministra pelo mundo. Bianca acusou seu então marido de tê-la abandonada. Seu ex disse que ela o traiu grávida. Mas a história aqui, mais bizarra, é sobre o segundo casamento de Bianca, que foi com o pastor Felipe Heiderich. Um casal exemplo no meio gospel, modelo de perfeição, ao menos para o grande público, até o dia em que Bianca acusou seu então marido de ter abusado de seu filho único do primeiro casamento, o que se tornou um verdadeiro escândalo no mundo gospel, e não só. Tudo começou quando Bianca divulgou um vídeo em suas redes sociais dizendo que o então marido era pedófilo e homossexual. Ela e o ex-marido chegaram a fundar um ministério antes das denúncias, a Associação Mundial de Evangelização e Ensino, que foi encerrada com a separação do casal. As acusações de abuso e estupro de vulnerável sobre o pastor Felipe Heiderich se reforçaram através de depoimentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no qual as babás do filho da pastora afirmaram que o pastor ficava sozinho no quarto com a criança durante as viagens da mãe.
Bianca chegou a conversar com amigos de que teria recebido reclamações das babás sobre o comportamento de Felipe com o filho dela. Depois disso, ela teria passado a observar e desconfiar do marido. A pastora ainda afirmou que, cerca de 6 meses após o casamento, que Felipe passou a negar se relacionar sexualmente com ela e a dizer que estava com suspeita de tumor. Segundo Bianca, ela descobriu a suposta mentira ao ligar para o médico do ex-marido. Bianca nasceu em Brasília em 12 de junho de 79. É missionária e membro da Igreja Batista Central da Barra, na cidade do Rio de Janeiro. Bianca ficou conhecida há anos no meio gospel devido ao seu testemunho de cura. De acordo com o site de Bianca, aos 29 anos ela engravidou e aos 8 meses a gestação teve que ser interrompida quando ela teve uma ruptura intestinal e entrou em coma. Bianca era casada na época com Renato Pimentel, que é o pai do filho único dela e a acompanhou durante todo o tratamento de saúde ao qual ela foi submetida anos atrás. Já em coma, salvaram o bebê, mas ela não o conheceu. Muitas igrejas e ministérios se envolveram nesta luta pela vida. Amigos de toda parte faziam a campanha e vigília pela internet, informou na época ao jornal Extra. Um trecho da matéria no site dizia: o quadro agravou para uma infecção generalizada com falência múltipla de órgãos, em um contexto clínico, diz o trecho seguinte. A partir daí, a pastora ficou 52 dias em coma, teve 2 paradas cardíacas de 18 minutos, uma grande fístula abdominal e contraiu KPC, uma bactéria super resistente. Ela passou por mais de 300 transfusões de sangue. Foi uma difícil luta pela vida. Depois de mais 5 meses hospitalizada, ela recebeu alta. Só então ela conheceu o seu bebê. Com isso, a história de Bianca ficou conhecida como um milagre. Logo após tudo isso, todos pensavam que o casal estaria ainda mais forte. Afinal, foi uma provação considerável. Mas não foi assim que aconteceu. O casal se separou. Na época, Bianca alegou ter sido abandonada por Renato logo após sair do hospital e virou pastora e fez sua autobiografia, A História de um Milagre. Bianca se tornou pastora e conferencista. Bianca viajava o Brasil e o mundo contando sua história, além de cantar suas músicas. O ex-marido de Bianca, que ficou ao lado dela durante todo esse período, afirmou ter uma versão diferente para o milagre que ela viveu e disse: ela me traiu quando estava grávida do meu filho. Ainda assim, Renato Pimentel, após ser acusado de abandoná-la, foi às redes sociais em 2013 e rebateu todas as declarações da ex, colocando parte da culpa nela e afirmando inclusive que ela estaria mentindo em vários trechos de seu livro. Ele inclusive afirmou duvidar que o seu novo marido, o pastor Felipe Heiderich, fosse um marido exemplar. Então vamos a ele, o não exemplar. Segundo declaração do ex, nos últimos anos surgiu no cenário evangélico carioca Felipe Heiderich, conferencista que ganhou grande visibilidade quando anunciou seu romance com Bianca Toledo. Desde então, Heiderich veio ganhando espaço através de sua esposa por todo o Brasil, promovendo palestras sobre Escolhi Esperar, onde aconselha jovens a se preservarem e a manterem sua castidade até o dia que se casarem. Felipe também ficou conhecido pelos testemunhos que dava, incluindo um que fala desde que surgiu, em 2013, dizendo que ficou cara a cara com o assassino de um de seus irmãos, além de outras contradições sobre a vinda de sua família da Europa para o Brasil durante a guerra, enquanto ele ainda era recém-nascido, entre muitas outras coisas. Bianca já acusou Felipe e seus familiares também de ter envolvimento com satanismo e homossexualismo. Felipe nunca falou em seus testemunhos. O pastor, acusado de abusar do próprio enteado, na época de 6 anos, diz ter sido vítima de um plano maquiavélico e se declarou inocente. Ele afirma ter sido mantido em cárcere privado, dopado e levado a um hospício, onde também teria sido dopado e amarrado. As afirmações confrontam a versão de que Bianca, que no início do processo disse que o pastor teria confessado as acusações de abuso, tentado suicídio e avaliado em uma clínica psiquiátrica. 2 questões aqui. 2 testemunhos, um desses com testemunhas. O outro não só não tem provas, como tem uma quantidade considerável de pessoas desmentindo. Por isso, possível compra de testemunhas? Pode ser, mas Bianca exporia seu filho desta maneira? Para que realmente? Mandaria seu ex a uma clínica psiquiátrica?
para ficar com todos os bens do casal? Para se casar com o outro e não ser mal falada no meio gospel? Para ter mais um super testemunho para ganhar dinheiro e escrever livros? Olha, se destas possibilidades, ao menos uma delas estiver correta, seria o caso de Bianca ser levada para tratamento psiquiátrico. Afinal, ela é responsável ainda por tal criança e estaria dissimulando de modo absurdo. Corretas. Nós não conhecíamos totalmente a história. O que vemos aqui é uma quantidade absurda de pessoas detonando Bianca. A chamam de psicopata, sociopata, doente mental. Não conseguimos encontrar essa parte da história que causasse tanto repúdio a ela. Sim, ela não tem um bom uso da oratória. Não passa credibilidade quando fala, ao nosso ver. Mas tem muito falastrão por aí que é tido por santo. E aí? Ela parece chata? Ela parece falsa? O MP não encontrou provas contra ele? Que provas haveria de encontrar alguém que supostamente teria sido violado há dias? De repente, este casamento começou todo errado. De repente, não era bem um aviso de Deus a Sarah Shiva, não? Sarah Shiva é a pastora que diz ter recebido uma visão de que eles deveriam se casar. Uma profecia. E outra, não deve ser muito bacana casar com um suposto homossexual quando você é hétero. As fotos do tal pastor que Bianca expôs, com bruxaria e homossexualismo, são pesadas. Você que julga Bianca, deixarias com tranquilidade seu filho para Felipe cuidar? Após tais revelações, ainda que fossem fantasiosas? Ao que parece, ambos conseguiram dar uma boa manchada nas suas carreiras. Heiderich vai sempre carregar o peso da dúvida. Já Bianca, o peso de sua idoneidade mental, o peso da verdade no que diz. Felipe era um total desconhecido no universo gospel, não tinha era nem beira, diferentemente de Bianca. Alguns parentes de Felipe confirmam sua homossexualidade, satanismo, entre outras coisas, em um site especializado em fuxico gospel, chamado Web Jornalismo. Um deles diz, na verdade, há 5 anos atrás, Felipe era homossexual e satanista, afirmou um amigo pessoal do conferencista, que solicitou privacidade em sua identidade, porque teme pela sua segurança, segundo o blog especializado na história. Felipe é acusado por familiares de explorar a avó idosa e de ter, durante toda a sua vida de solteiro, pego toda a pensão da aposentada que ela recebia e utilizar para si próprio, sem se importar com a idosa, o que caracteriza crime pelo Estatuto do Idoso. Segundo uma ex-funcionária de Bianca Toledo, quando Bianca ainda estava divorciada, a cantora Fernanda Brum a visitou e comentou com Toledo sobre o passado homossexual de Heiderich, pois eles, Felipe e Fernanda Brum, se conheciam dos bastidores da gravadora gospel MK, pois Felipe teria sido funcionário do conglomerado gospel de Harold de Oliveira. Sobre o que os familiares de Felipe dizem é que ele não tem caráter algum e que não passa de um covarde pretensioso. Uma ex-amiga de Felipe desabafou nos comentários a respeito dele. Possa ter nos escapado algumas pontas soltas dessa história sugerida até mesmo por vocês. Segundo todo o processo de pesquisa, não tem fundamento nenhum este cancelamento todo, nem sobre Heiderich, especialmente sobre Bianca. Ninguém é obrigado em meio algum a ficar casado quando não está feliz. As mesmas pessoas que condenam uma mulher por se casar 3 vezes vão nos vídeos sobre Flor de Lis e escrevem: por que não se separou? Era tão simples. Esse é um tapa na nossa própria cara. A cara da hipocrisia. É por isso que sempre falamos da coisa de tentar sair da nossa zona de conforto para enxergar de fora, pois a energia ruim também pode nos ludibriar com estas supostas profecias, mesmo com coisas que você sempre desejou, podem aparecer como um presente de Deus. Aí, de repente, você percebe que era de Deus sim, só que de Deus grego. No casamento com Heiderich, Bianca passou por nova polêmica. Bianca Toledo acusou seu então marido de ser pedófilo. Um dos supostos parentes de Felipe ainda disse: o cara se metia com o primeiro homossexual que piscasse para ele, antes dos 18, e fazia rituais satânicos às 18 horas, dito por ele mesmo para várias testemunhas. É no mínimo uma pessoa doente, um mentiroso crônico, espiritualmente totalmente duvidoso. Usa do seu carisma para seduzir e enganar, mas
Pena que o povo não aprende a aprovar os seus profetas e líderes, afirmou uma pessoa da família de Felipe, segundo o site web. Felipe passou alguns anos sofrendo repúdio público, pois ser homossexual não dá a ninguém o direito de te pintar disso ou aquilo pejorativamente. Agora, mentir, abusar, dissimular e usar de hipocrisia sobre a obra cristã, aí é complicado. Felipe passou alguns anos no ostracismo e sendo repudiado, mas vem se reerguendo aos poucos, graças a canais do YouTube e alguns programas de TV que insistem em tê-lo como um homem injustiçado, perseguido, enfim. E quem inicia mais uma penitência, além daquela que acamou fortemente, é Bianca Toledo, que com a absolvição de Felipe caiu em descrédito por boa parte de seu público. Bianca vem sendo atacada, inclusive por seu ex-marido até hoje. Já fica difícil de entender. Bianca se casou novamente com um empresário que diz ser sua alma gêmea. Para o psiquiatra forense Guido Palombo, o psiquiatra investigativo, ainda que Felipe tenha sido absolvido por falta de provas, ele é um psicopata que vive em uma realidade mental criada por ele mesmo, para fugir da realidade. Felipe criou um ambiente mental onde as mentiras dele tornam-se verdades absolutas e, quando contrariado, torna-se inclusive perigoso, afirmou o psiquiatra. Já o grande público condenou Bianca com o mesmo diagnóstico, psicopatia e sociopatia. Aí é uma coisa difícil de entender. Muita gente retirou a notícia do ar. Por Felipe ter ganhado a causa por unanimidade, agora é ele, juntamente a seu advogado, que move ações contra a missionária, cantora e pastora. Decisão é assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros e o processo corre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão ainda cabe recurso. O advogado do réu, Leandro Musen, acredita que mesmo que a acusação recorra da decisão, dificilmente a absolvição será revertida, porque foi o Ministério Público que opinou pela absolvição, mesmo órgão que ofereceu a denúncia. Quando foi feita a denúncia, foram levados em conta 2 laudos particulares, que no decorrer do processo foram julgados parciais. Eu sempre acreditei na inocência do Felipe. Ele vinha sofrendo muito com a repercussão dessa história pela sociedade, disse o advogado. Na ocasião, o pastor afirmou que Bianca Toledo induziu o filho a dizer que Felipe o havia abusado, fato que o pastor contesta, e esclarece que uma equipe de psicólogas que atuaram no processo que investigou o caso atestaram que o menino foi influenciado pela mãe para fazer as acusações. Para Felipe, Bianca Toledo não queria dividir sua fortuna com ele e por isso inventou toda esta história. A única certeza que temos é que não foi nada saudável para a saúde mental de uma criança ter sido exposta de tal maneira. Ela, como mãe, poderia ter preservado seu filho, assim como o pai da criança, sem levar o caso a conhecimento público. Não que não deva ser feito, mas existem outras possibilidades, como aquela de se certificar primeiro antes de querer causar comoção popular.